para esse bate-papo com o Yuri Branco, diretamente de São Paulo, co-sócio da livraria e editora Omnisciência em São Paulo, que divulga de forma muito positiva o trabalho desse gigante da espiritualidade, que foi o Paramahansa Yogananda. Vamos conhecer um pouco mais daquele que trouxe a yoga para as Américas. Yuri, meu querido, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Diário News, TV Diário do Sertão, aqui na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Bom dia, Conrado. Obrigado pelo convite. Você me ouve bem? Sim, beleza. Perfeito. Vamos lá. Por onde começamos? Vamos começar primeiramente pela grande curiosidade das pessoas. Quem foi Paramahansa Yogananda? Legal. Paramahansa Yogananda, ele é conhecido como o pai da yoga no Ocidente. E antes de falar por que ele tem, né, esse título, enfim, por que ele é conhecido por isso, é importante trazer uma desmistificação que yoga, muitas vezes quando as pessoas, né, a maior parte das pessoas quando ouvem falar essa palavra já pensa naquela yoga postural, né, a yoga, o Hatha Yoga, das asanas, de você ficar muito tempo numa postura e tudo mais, o exercício. E é importante ter essa compreensão de que yoga é algo muito mais amplo do que isso, né? Dentro da filosofia da yoga, essa é apenas uma parte, né, que compreende um sistema bem mais complexo. A proposta da yoga, e isso vem muito em consonância com o que você estava falando agora no programa, é proporcionar que a gente tenha uma felicidade plena, né? Uma felicidade perene, uma felicidade, um prazer que não é momentâneo, não é fugaz como os prazeres desse mundo sensorial, né? Então a yoga, yoga significa em sânscrito reunião. Então a ideia da yoga é que a gente consiga nos reconectar, nos reunir com Deus, né? Com o nosso eu interior. E Yogananda falava muito que todo esse sofrimento ou toda essa nossa busca incessante pelo prazer e pela felicidade nada mais é do que a busca pela felicidade, é esse desejo interno de encontrar a Deus novamente, porque só Ele tem, né, a capacidade de nos dar essa felicidade plena. E o sofrimento é para a gente voltar para esse caminho da busca da felicidade, né? Então, yoga, ela tem essa proposição, né? Ela é uma filosofia super complexa. E Yogananda, basicamente, ele é conhecido como o pai da yoga no Ocidente, porque ele pega todo esse conhecimento super complexo, né? Que vem dos Vedas, vem de 5.000 anos antes de Cristo, e vai para os Estados Unidos numa missão que foi incumbida a ele por um mestre indiano chamado Mahavatar Babaji. E quando ele vai para os Estados Unidos dar algumas palestras num congresso internacional ali de religiões que trazia diversos ministros, padres, pastores de diferentes vertentes religiosas, gostaram muito ali da palestra dele. Ele começou a dar palestras, né, em várias cidades dos Estados Unidos e acabou fixando residência lá nos Estados Unidos. E isso fez com que ele seja conhecido pai da yoga no Ocidente, justamente porque ele conseguiu pegar esse conhecimento tão complexo, talvez tão difícil de um ocidental entender, e fez uma tradução disso para uma linguagem que fosse mais apropriada, que o nosso intelecto conseguisse, né, compreender melhor. Então, Yogananda basicamente veio para o Ocidente com a missão de difundir a yoga, né? Antes disso não se conhecia, né, esse universo, e principalmente dentro da yoga uma técnica específica de meditação que se chama Kriya Yoga, né? Essa foi a principal incumbência dele ali. Então, assim, acho que de forma bem resumida, Paramahansa Yogananda é esse ser, né, que tanto nos inspira e nos mostra um caminho justamente para que a gente possa adquirir uma felicidade plena, né? Ele diz que a meditação pode nos proporcionar isso, né? Inclusive, com o tempo de prática meditativa, você vai percebendo que cada vez mais você consegue pegar aquela paz que você recarrega numa meditação e fazer com que ela fique ali permeando o seu dia. Enfim, isso muda seu estado de espírito, muda sua capacidade de interação com as pessoas, de disposição para o trabalho, né? Então, yoga não é só algo
místico e teórico, mas é algo muito prático que nos ajuda a viver, né, nesse mundo de sofrimento, de tantas desilusões, né? Maravilha. Ô, Yuri, e o Paramahansa Yogananda, ele tinha uma abordagem também muito profunda e transcendente sobre Jesus Cristo. Inclusive, me corrija se eu estiver equivocado, o Paramahansa teve, né, uma experiência com o Cristo, né, com Jesus. Sim. Isso é uma coisa bem interessante que também tem a ver com o que você estava falando antes. O Yogananda, quando ele foi para os Estados Unidos, depois de um tempo, ele montou lá um ashram, que se chama na Índia, que é um eremitério, né, um lugar que moram monges, que tem um templo e tudo mais, chamado Lake Shrine, ou Santuário do Lago. E lá ele criou uma igreja, né, um templo que se chama a Igreja de Todas as Religiões, né, o Church of All Religions. Na frente dessa igreja, ele tem algumas pedras com símbolos das principais religiões, claro que não dá para ter de todas, e ali ele traz, né, essa proposição de que todas as religiões elas têm uma verdade por trás, que é única, que vem de um mesmo Deus, e elas acabam divergindo na sua forma de passar isso adiante por conta de questões culturais, sociais, mas ele diz que todas as religiões têm essa proposição de nos levar de volta a Deus. O ponto que ele enfatiza é que a gente tem um problema ali na questão de quem está seguindo essa religião, né? Então, um dos discípulos do Yogananda, o Brother Ananda Moy, ele falava que se nós colocássemos todos os santos, todos os mestres de todas as religiões numa mesma sala, a gente ia ter harmonia e paz perfeita. Mas se a gente colocar todos os seguidores desses mesmos santos numa mesma sala, a gente ia ter guerra, embate, discussão, né? E ele fala que isso se dá porque os santos têm a experiência da religião e os seguidores têm a crença, né? Então a gente cada vez mais tem que buscar a experiência. E aí, né, já falando dessa questão de todas as religiões, Yogananda falava muito de todas as religiões e ele tinha uma reverência muito grande por Jesus. E num dado momento, ele fez um trabalho dele que foi algo muito importante, que foi a interpretação dos evangelhos da Bíblia à luz da yoga, né? Então, Yogananda traz que ali tem muita simbologia que a gente não compreende, como, por exemplo, se a gente pegar o livro de Apocalipse, né, que o tempo inteiro cita as 7 velas, as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 anjos. Yogananda fala que ali são referências aos 7 chakras, né? E a segunda vinda de Cristo, na verdade, é uma segunda vinda de Cristo dentro de nós. Quando a gente tiver, né, esse chamado, enfim, a gente vai ter essa possibilidade que basicamente é o que a gente chama na yoga de iluminação, de chegar nessa meta final. Então, quando Yogananda estava escrevendo essa interpretação, né, que se chama A Segunda Vinda de Cristo, que são 3 livros super profundos, super bonitos, inspiradores, em um dado momento ali, acho que foi quando ele finalizou a escritura desse livro, ele teve uma experiência de se encontrar, de Cristo materializar no quarto onde ele estava, com um santo graal na boca dele, enfim, uma coisa super sublime. E aí, já aproveitando para fazer um convite, né, o Yogananda descreve isso e tantos outros acontecimentos miraculosos, encontros com santos, a busca dele por Deus e como que foi, né, ele tentou com um mestre e outro e não dava certo, e ele tinha essa coisa incessante dentro dele. Ele conta tudo isso na Autobiografia de um Yogi, né, que é esse livro aqui. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de Yogananda, com certeza esse livro aqui é a melhor pedida. Ele é considerado, inclusive, um dos 100 livros espirituais mais importantes do século XX. É uma leitura super fácil e ela é realmente um portal para esse universo. Assim, não tô, né, muita coisa complexa aí do Yogananda, yoga, iluminação. Esse livro é a pedida para a pessoa adentrar esse universo. Ele realmente transforma vidas. Assim, é um livro muito, muito bom. Enfim, então basicamente assim, eu não vou lembrar desse encontro com todos os detalhes, mas ele está nesse livro, então quem quiser pode checar ali. Maravilha. Yuri, e quais são, no que se fundamenta a Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda? Então, a gente tem a yoga como uma filosofia, um sistema que ele foi
ele foi trazido para nós por um grande mestre hindu chamado Patanjali. Patanjali, né, a gente tinha yoga na Índia como algo que era uma tradição disseminada de forma falada, então cada lugar tinha um yoga diferente, era uma coisa assim que não tinha uma consistência. Patanjali veio para sistematizar a yoga, e aí ele escreve diversos livros, né, os Upanishads aí são os mais conhecidos dentre eles, para falar, yoga é isso, né? Então, dentro desses Upanishads, Patanjali, ele traz que há vários caminhos de yoga, ou seja, há vários caminhos para nós nos reunirmos com Deus, para a gente se iluminar. Por exemplo, Karma Yoga. Karma Yoga é a yoga do trabalho, a yoga do serviço, a yoga da ação, né? Quando a gente está servindo a comunidade, servindo o outro, ajudando o outro, isso nos traz bom karma, isso nos traz evolução espiritual. Existe a Jnana Yoga, que é a yoga da sabedoria, é a yoga que consiste em ler muito, ler os textos sagrados, os Vedas, a Bíblia, o Corão, enfim. Né? Isso também é uma forma de chegar à iluminação. Existe o Mantra Yoga, que é a repetição dos nomes de Deus, né? Isso também é uma maneira. E dentro de todos esses caminhos, um deles se chama Raja Yoga. Raja Yoga, Patanjali nos disse que é o caminho régio, o caminho de ouro da yoga, ou seja, o caminho ali mais importante, e ele traz diversos aspectos de outros caminhos, né? Então ele trazia essa orientação de que, né, essa deveria ser a yoga mais importante de ser aplicada. E Kriya Yoga é uma técnica de meditação, um pranayama, que está compreendida dentro de Raja Yoga, né? Yogananda falava que a Kriya Yoga é a técnica de meditação que nos leva mais rápido para a iluminação, né? Então, assim, a Kriya Yoga é uma técnica sagrada, é uma técnica que ela é passada, né, por meio de uma iniciação pelos monges da instituição que Yogananda fundou, que se chama Self-Realization Fellowship. Então, assim, eu não posso falar sobre a técnica em si, mas eu posso falar o que Yogananda, por exemplo, colocou nos livros. Então, na autobiografia de um yogi, uma das coisas que Yogananda fala é assim, todos nós, todos os seres humanos vão se iluminar um dia, né? Esse é o nosso destino inerente, a gente não tem como fugir disso, porém, isso leva tempo, né? E isso leva a muitas encarnações. Então, Yogananda nos explica que nós vamos nascer, morrer, e nascer de novo e morrer de novo, até que a gente consiga chegar nesse estado de iluminação. E na autobiografia, num capítulo, ele fala que para o ser humano chegar nesse estado de iluminação, seguindo a ordem natural da vida, né, sem cometer crimes hediondos, só basicamente sendo uma pessoa boa e agindo ali de acordo com as coisas que vão se apresentando, uma pessoa demoraria 1 milhão de anos para chegar a esse estado de iluminação, né? Ou seja, 1 milhão de anos reencarnando e reencarnando e reencarnando. A Kriya Yoga, né, e isso está no livro, então é uma coisa que eu posso dizer, cada Kriya que nós fazemos, Yogananda fala que uma Kriya feita corretamente, ela elimina 1 ano desse 1 milhão de anos, e você faz diversas Kriyas numa prática de meditação. Então, basicamente, a proposição da Kriya Yoga é que a gente consiga ter, né, uma evolução espiritual mais rápida. E Yogananda falava que essa é a técnica de pranayama, de meditação que a gente tem contato, que é a mais rápida, a mais evoluída, enfim, para a gente conseguir ter, né, essa capacidade de nos reunirmos com Deus. Então, em linha geral, é isso. Yuri, dentro do que ensinou Paramahansa Yogananda, como a gente pode entender esse mundo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um mundo extremamente confuso. Às vezes nós achamos que vai ficar tudo em paz, depois vem outra situação que gera um caos. Nós estamos vivendo histórias que se repetem de pandemias, de vírus, de morte, de guerra, de conflito, dificuldade econômica, dentro do conhecimento da Kriya Yoga, dentro do que propagou Paramahansa Yogananda. Como devemos interpretar esses acontecimentos externos no mundo? Então, isso é uma questão que Yogananda falava muito, né? Yogananda deu muitas palestras, enfim, era um tema que ele abordava bastante, né? Ele viveu 2 grandes guerras, as 2 guerras mundiais, ele estava vivo, então ele falou sobre isso. E basicamente Yogananda fala que esse mundo que a gente está vivendo é Maya, né? Maya para o hinduísmo, para esse universo, é um mundo de ilusão, é um mundo que
tudo vai acontecer de sofrimento porque tem alguém que está buscando o prazer, né? Ou você está buscando prazer em alguma coisa e você se frustra, ou você tem um prazer momentâneo, mas ele se esvai rapidamente, ou uma guerra vai acontecer porque existe uma intenção de um país ter mais dinheiro e o cara que quer ter mais dinheiro, ele só está querendo, no fim ali desse filme, ter mais prazer, né? A gente está sempre buscando por prazer, está sempre buscando por uma melhor qualidade de vida, está sempre buscando isso. E Yogananda fala que esse é o grande problema, né? Enquanto nós estivermos buscando esse prazer externo, esse prazer no mundo dos sentidos, o prazer pleno num relacionamento ou numa conquista material, a gente vai se frustrar, porque essa busca pelo prazer, na verdade, é um reflexo desse anseio da alma de se juntar a Deus de novo, né? Então, Yogananda fala que esse mundo de dualidade, esse sofrimento todo, tem vários motivos para eles acontecerem, né? Ele fala de karma coletivo, ele fala que as guerras acontecem por conta, né, de N coisas, enfim, que seria um tema até longo para a gente tratar, eu já falei sobre isso numa live, mas ele nos explica o que a gente deve fazer, né? Então, se tem tudo isso de problema, qual é a solução, né? E a solução, ele fala justamente que a gente tem um templo de paz interior que ninguém pode tirar da gente, que só depende de nós para nós conseguirmos chegar lá, né? Que é essa técnica de meditação. Então, basicamente, eu sozinho, no meu canto, consigo ter um prazer pleno, consigo chegar nesse estado de felicidade. E quanto mais a gente vai meditando, mais a gente vai percebendo o quanto o mundo dos sentidos não nos satisfaz. E isso faz com que nós nos tornemos pessoas melhores também e faz com que que nós tenhamos uma contribuição para a sociedade também muito melhor, né? Você não vai ser uma pessoa que está interferindo na vida do outro, causando sofrimento, ou pelo menos você vai estar causando menos sofrimento a outras pessoas, porque você está se satisfazendo internamente, porque você já não tem a ambição de ter R$1 trilhão, porque você vê que aquilo não é o que vai te trazer a felicidade, né? O Yogananda, ele trazia muito o exemplo do presidente da Kodak, o fundador da Kodak, que na época do Yogananda era uma grande marca, né, de filme, de foto, de câmera, que se suicidou. O cara era bilionário, uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, e ele se matou justamente, né, como uma prova de que o dinheiro não vai resolver nada, né? Então, Yogananda, ele fala muito isso. Estamos nesse mundo. O mundo, ele tem muita dor, ele tem muito sofrimento. Por quê? Para lembrar que a gente tem um caminho a seguir, né? O sofrimento, ele vai nos fazer buscar prazer, né? Só que se a gente busca o prazer no mundo dos sentidos, inevitavelmente nós vamos nos frustrar, né? Então, o Yogananda, ele traz a explicação de como que a gente consegue, né, não depender disso. Basicamente, é isso. Ô Yuri, para conhecer mais o ensinamento de Paramahansa Yogananda, para praticar a Kriya Yoga, eu tenho que abandonar a minha religião? Ou qualquer pessoa de qualquer religião pode ser um praticante da Kriya Yoga e dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda? Legal, essa é uma pergunta muito boa. Não há nenhuma restrição, né, em termos de religião para você poder praticar Kriya Yoga. Então, nós temos, né, dentro desse universo de Yogananda, uma linhagem de mestres. Quem resgatou essa técnica de Kriya Yoga e trouxe para nós foi um mestre chamado Mahavatar Babaji, que inclusive foi o dia dele agora no dia 25 de julho. A gente celebra, né, a vida de Babaji. Babaji, inclusive, é um mestre que está encarnado, né, e há centenas de anos, não sabemos quantos anos, mas ele fez essa promessa aí de que ele vai ficar encarnado até o final da era para acompanhar a evolução espiritual do mundo e para acompanhar como a disseminação da Kriya Yoga vai acontecer. Babaji teve um discípulo que foi Lahiri Mahashaya, que também faz parte dessa linhagem, e Lahiri Mahashaya, quando ele se ilumina, ele está com Babaji num acontecimento maravilhoso, enfim, que está na autobiografia de um yogi. Recomendo muito que vocês leiam esse capítulo, que é a materialização do palácio nos Himalaias. Lahiri Mahashaya ele chegou nessa satisfação plena que todos nós buscamos.
Mas Babaji fala que ele tem que voltar para o mundo para trazer a Kriya Yoga, né, para todos do mundo. E o Lahiri fala, nossa, mas eu quero ficar aqui nos Himalaias, meditando com você e com seu grupo. E aí Babaji, né, explica, isso está no livro também, que ele tem uma missão, né? Por quê? Porque Lahiri Mahashaya, ele era um pai de família, uma pessoa que tinha um trabalho, né? Então ele traria para o mundo essa clareza de que mesmo uma pessoa com todas as complexidades da sua vida cotidiana dá conta de incluir, né, na sua dinâmica de vida a meditação. E Lahiri Mahashaya, ele é muito conhecido porque ele iniciou pessoas em Kriya Yoga de todas as religiões, ateus, muçulmanos, hinduístas, cristãos, né? Então, mesmo hoje, nos templos da Self-Realization Fellowship, que é a instituição que o Yogananda fundou, para disseminar esses ensinamentos, nós vemos pessoas de todas as religiões, né? Então, não há uma restrição, e justamente por isso o Yogananda lá nos Estados Unidos, como eu disse antes, criou, né, essa igreja de todas as religiões, para mostrar que não temos nenhum tipo, né, de achar que uma coisa é melhor que a outra, porque a técnica de meditação, ela é científica, né, Yogananda fala. Se você seguir o passo a passo, dia a dia, né, você vai ver os resultados dela acontecer. Então, não há nenhuma restrição. Só para terminar essa linha de raciocínio, nós temos Mahavatar Babaji, seu discípulo, né, foi Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya teve como discípulo Swami Sri Yukteswar, nome difícil, e Swami Sri Yukteswar teve como discípulo Paramahansa Yogananda. Então essa é a linhagem de gurus, né, de Yogananda. E se alguém tiver interesse, né, em saber como que eu faço para pedir a meditação, para pedir as lições de meditação, como que eu faço para adentrar esse universo, recomendo que sigam a nossa página, o Yogananda Brasil, né, no Instagram. A gente tem lives lá semanais, tem muito conteúdo, a gente responde todo mundo no direct, então a gente orienta. Existem templos de meditação dessa instituição que o Yogananda fundou no Brasil todo, né? Assim, grandes cidades, a maior parte delas tem, algumas outras cidades também tem. Então a gente pode mostrar, indicar o caminho de como que vocês ficam sabendo se na cidade que vocês moram, né, tem um templo de meditação. E também, né, eu já quero pedir essas lições, essas técnicas de meditação. Tem o site da instituição Self-Realization Fellowship, que é yogananda.org, né, e lá você pode fazer essa solicitação. São lições que vão ser entregues na sua casa, lições físicas, que também tem uma versão no app, né, no aplicativo, mas você já pode receber em casa, né, essas técnicas de meditação, o que a gente chama de Guru Delivery, né? Muito bom. Maravilha. Yuri, como é que o Paramahansa Yogananda se posicionava em relação a, por exemplo, inferno? Existe um demônio, existe um Satã que está enchendo o saco da humanidade, perturbando, tentando. Qual era a visão de Yogananda sobre o conceito de céu, inferno e a questão de um demônio, de um Satanás? Sim, ele falava isso de uma maneira bem diferente, né? Então, basicamente, ele muitas vezes associava a Terra ao inferno, né? Que vivemos no inferno, que é um mundo de provações, é um mundo de expiações, né? Então, o Yogananda, ele traz esse conceito de karma, né? Que nós vivemos a vida e tudo que fazemos gera bons ou maus frutos para a nossa vida, talvez não num momento imediato, para o futuro, para uma outra vida. Então, se eu sou uma pessoa muito boa, eu vou, né, acumular um bom karma e eu vou ter bons frutos disso numa vida futura. E se eu for uma pessoa muito ruim, eu vou ter um mau karma e vou trazer isso em vidas futuras também. Então, quando ele fala de Satã, inclusive na segunda vinda de Cristo, ele traz essa explicação. Ele fala que Satã é Maya, né? Satã é a ilusão. Maya, uma das definições que ele traz, é a força repulsora de Deus, né? Então é algo que tenta te afastar cada vez mais de Deus. Então ele não acredita que é um ser, né, mítico, místico, que está ali do nosso lado nos levando para o mau caminho. Ele acredita que existe essa energia, essa força que está nos afastando cada vez mais, tenta nos afastar cada vez mais de Deus, e que nós temos que buscar o caminho inverso, né? Que o Yogananda fala que o oposto de Maya é o amor.
né? Yogananda, ele era conhecido como um Prema Avatar, uma encarnação do amor, e que o amor é o caminho para nos reconectar de volta a Deus. Uma coisa que ele falava também sobre isso é, né, sobre os mundos astrais, causais, né? Então ele fala que a Terra é um mundo denso e que existem vários tipos de mundos, né? Que você tem um mundo astral, que ele é muito mais sutil, causal, que é mais sutil ainda, e que também existem mundos, inclusive, mais densos do que a Terra, né? Então, eu não lembro onde eu li isso, mas eu tenho certeza que eu li em alguns dos livros de Yogananda, que uma pessoa que comete atrocidades, genocídios, né, como, por exemplo, um Hitler da vida, ele, quando morre, ele não reencarna na Terra, ele reencarna num mundo muito mais denso do que a Terra, e basicamente ele passa ali centenas, né, ou talvez muitos mais anos, espiando todo esse mau karma que ele adquire. Mas espiando, ele fala que esse ser fica num estado de torpor, ele nem consegue se mexer direito, é uma coisa bem complexa da gente explicar, porque é muito diferente da realidade que a gente vive, mas ele fala que também existe isso. Mas um outro ponto que eu quero dar é a gente... aqui na mesa. Alô? Tranquilo, tá tranquilo. Pronto. Desculpa, é que eu bati na mesa, meu microfone mudou aqui. Uma outra coisa que ele fala é que a gente tem, muitas vezes, uma preocupação muito grande com céu, inferno, com questões de experiências, a gente tende a se distrair com conceitos, né? E a gente se esquece de viver a vida, né? Então ele fala, será que existe? A pessoa fica lá fixadas no inferno e no céu, e esquece que, na verdade, o que ela tem que fazer é focar na encarnação dela na Terra, em ser a melhor pessoa possível, né? Em contribuir com o mundo, com a comunidade. O Yogananda falava muito que se o seu trabalho não contribui com a vida de outra pessoa, pelo menos, de uma outra pessoa, ele não está sendo um bom trabalho, né? Então, ele fala isso. Ele fala que a Terra é o inferno, que ele é um mundo de expiações, que ele é todo esse sofrimento, guerras, pandemias e tudo mais, mas que a gente está aqui justamente para passar por essas provações e sair daqui, né, pessoas melhores e conseguir essa evolução espiritual. Já que falamos de céu, inferno, Satã e coisas do tipo, o que é Deus, segundo o Paramahansa Yogananda? Essa é uma pergunta complexa, né? O Yogananda, ele trazia muito a questão de como Deus é inefável, né? Ele não é descritível pela nossa capacidade intelectual, por ser algo muito maior do que a nossa mente tem uma capacidade de compreensão. Então, o Yogananda, muitas vezes, ele usa analogias, metáforas para explicar, né, o que é Deus. Uma delas é que Deus, ele é um diretor de um filme cósmico e nós somos, né, personagens desse filme. Então, a encarnação, justamente aqui eu estou desempenhando um personagem, eu vou encarnar num outro corpo que vai ser um personagem diferente, outro, né? Então, ele está olhando isso de fora. Mas uma das coisas que ele fala é que todos nós somos Deus, né? Então, a gente entraria aqui numa coisa um pouco mais complexa, eu vou tentar ser conciso, mas nessa linhagem do Yogananda, o ensinamento que nós temos é que existia um Deus imanifestado, não existia nada, mas existia tudo, né? Mas a gente não tinha a matéria, né? Deus estava ali e num dado momento ele decide fazer a criação, né? Ele decide trazer o mundo e tudo que nós conhecemos hoje. E quando ele faz isso, ele pega ele mesmo e se subdivide em almas, né? Então, cada um de nós temos uma alma, uma expressão de Deus, singular de Deus, e todos nós acabamos sendo um só, né? Então, em sânscrito, o termo que se dá para essa criação de Deus é lila, que é uma brincadeira, né? Que é tipo, Deus estava ali meio sem fazer nada, vou aqui fazer o mundo, vou colocar, né, essa criação aqui para as pessoas buscarem, para as almas buscarem
voltar a mim. Então, Deus ele está presente em todas as pessoas, em todos os seres, em toda a criação, e todos nós temos Deus dentro, né? Então, o ponto que Yogananda fala muito é que a gente pode se conectar com Deus em suas diferentes manifestações e que muitas vezes fazem mais sentido. Então, muitas pessoas podem se conectar mais com o Deus tradicional cristão, que é um homem de barba, velho, sei lá o quê. Outras pessoas podem se conectar com Deus como a mãe divina, né? No hinduísmo, a mãe divina, a mãe natureza, é algo que se cultua muito. Outros podem se conectar mais com Deus, como Shiva, Vishnu, Ganesha, enfim. Então, ele fala que isso vai depender de cada pessoa e que não é tão relevante assim. O que é importante é você ter essa busca por Deus e a forma que você o chama, que você o cultua, não é o que importa mais. Mas há uma incapacidade mesmo intelectual da gente conseguir explicar o que é Deus de tão acima da nossa capacidade de intelecto que ele está. Mas uma das coisas que o Yogananda fala é Deus é amor, né? Então essa é uma coisa que ele frisava muito, que só o amor pode salvar o mundo e que quando a gente chega nesse estado de iluminação também, a gente volta para esse amor e a gente consegue transmitir esse amor para todas as pessoas. Yuri, nós já estamos caminhando para os momentos finais da nossa entrevista. Muita gente vai ficar curiosa e desejando conhecer um pouco mais das obras, dos livros de Paramahansa Yogananda. Você inclusive é sócio de uma livraria online, né? Onde todos esses livros estão disponíveis, não é isso? Para todo o Brasil. Sim. Além da livraria, nós somos a distribuidora oficial dessa instituição que o Yogananda fundou. Então, todos os livros do Yogananda que vem da Self-Realization Fellowship, né, que é essa organização que ele criou, eles são distribuídos pela Onisciência. Então, quem tiver interesse pode entrar direto no site omnisciência.com.br, não é um nome muito fácil, mas é mais fácil procurar Yogananda Brasil lá no Instagram e o primeiro link da bio, vocês caem no nosso site. E aí a gente entrega em todo o Brasil, entrega na Europa também, enfim, a gente tem a possibilidade de você receber todos esses livros em casa. E aí eu reitero, né, o que eu falei antes, para quem quiser começar a adentrar esse universo, esse daqui é a pedida, a autobiografia de um yogi, que é o livro que ele conta, né, sobre toda a sua trajetória de vida. Fica aí a recomendação. E você tem um trabalho muito legal semanalmente, né, de lives explicando e comentando muitos assuntos das obras de Paramahansa Yogananda, que é o seu Instagram e também o seu YouTube. Divulgue aí, por gentileza, querido. Perfeito. É esse que eu acabei de falar. Então, no Instagram é @Yogananda Brasil, né? A gente faz lives todas as quintas, às 21 horas. YouTube também é Yogananda Brasil, é só procurar, é bem fácil de achar. Ali a gente não só faz essas lives, mas posta muito conteúdo, avisa de todas as novidades, enfim, é um lugar para vocês estarem atualizados de novos livros. Por exemplo, a gente lançou um livro que acabou de ser editado em português, reeditado em português, que é o Vinho do Místico, enfim. Então, por ali vocês conseguem acompanhar tudo sobre Yogananda aqui no Brasil. Yuri, muito obrigado, querido, pelo bate-papo. Espero que a gente possa voltar a conversar em outro momento sobre assuntos mais específicos de Paramahansa e Yogananda. Nesse momento final, qual a mensagem que você deixa para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, nesse mundo tão cheio de conflitos, através daquilo que Paramahansa Yogananda ensinou? Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Conrado. É sempre um prazer poder falar um pouco desse mestre que me é tão querido. Eu acho que uma coisa que é interessante de trazer para as pessoas, que perguntam muito nas lives, a gente já trouxe muito isso. O Yogananda, ele tem uma dessas metáforas que ele gosta tanto de usar. Ele fala que a nossa mente, ela é como um banco mental, né? Uma conta bancária, e que tudo que a gente faz, tudo que a gente traz para ela, está alimentando essa conta bancária. Então, muitas vezes as pessoas estão em momentos difíceis demais,
ansiedade, nervosismo, irritabilidade, tristeza, e elas não compreendem que o que elas estão alimentando a mente antes é que está fazendo elas ficarem dessa forma, né? Então, o Yogananda, ele frisava muito isso, né? Ele frisava a importância do alimento que a gente ingere, mas ele falava que mais importante ainda é o alimento que a gente traz para a nossa mente. Então, ele dizia que pessoas que estão nesses estados, né, difíceis, psicológicos, têm que buscar, né, alimentar a mente de coisas positivas. Então, às vezes, perceber, né, fazer uma autoanálise. O Yogananda falava muito da importância da autoanálise. O que eu estou consumindo de séries? O que eu estou lendo? O que eu estou ouvindo de música? Será que não são coisas que me deixam mais tenso, mais nervoso? Né? Como que eu estou falando com as pessoas? Como que está sendo o meu dia? Então ele falava, leia livros espirituais, livros que falam as histórias dos grandes mestres, que nos trazem essa calma, nos trazem essa intenção de ser que nem eles. Né? Ouçam músicas um pouco mais calmas, busquem, né, descanso. Uma coisa que o Yogananda falava que era muito importante é que pelo menos uma vez por semana a gente deveria buscar algum momento na natureza, né? E hoje em dia isso acaba sendo um pouco difícil, né, para pessoas que vivem em grandes cidades, mas que isso nos reconecta também, nos traz mais paz interior. Então acho que esse conceito da conta bancária mental é uma coisa que a gente tem falado bastante. Né? Então, prestar atenção no que a gente está colocando para dentro, porque isso inevitavelmente vai ter reflexos no futuro e pode nos trazer uma melhor ou uma pior qualidade de vida. Acho que Show! É isso. Yuri, obrigado, irmão. Até a próxima. Sucesso. Valeu, muito obrigado.